mais um. Vou ter aqui para gravar. Botou. Masterclass sobre CAPM, né? Que é a nova. Na verdade, não é uma nova, né? Ela tem um novo modelo de certificação, ou seja, um currículo novo do CAPM. Não está tão novo, mas 2023 para cá houve uma mudança no PMI sobre essa certificação CAPM, que antigamente era uma certificação muito esquecida pelo PMI, tendo em vista que o PMP é a certificação mais conhecida, né, chamada padrão ouro. E aí o que foi que o PMI fez? O PMI revitalizou essa certificação CAPM e, e foi muito interessante porque deixou um material mais atualizado, né? Por exemplo, não, antigamente, antes de 2023, não tinha abordagens ágeis no CAPM, né? Em 2020 houve essa mudança do PMP para abordagens ágeis. Então, ele atualizou todo o currículo dessa certificação que a gente vai conversar, chamado CAPM. E também, pessoal, trouxe um tema muito interessante que se chama análise de negócio, né? Que é o Business Analytics, né? Análise de negócio, muito interessante esse tema. Está um pouco abafado, né? Então, deixa eu tirar aqui e colocar de novo. Vamos ver se melhorou. Vocês estão sentindo muito abafado meu áudio? Tá tranquilo? Estênio disse que tá bom. Obrigado, Estênio. Perfeito, então. Então vamos lá, pessoal. Preparei aqui um materialzinho para a gente conversar um pouco sobre CAPM, tá? Sempre eu tenho, às vezes, a oportunidade para conhecer vocês e tirar dúvidas de vocês sobre esse tema. E quem sabe aí vocês serem alunas aí do nosso próximo curso, que já está batendo na porta aí de CAPM, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então vamos lá. Deixa eu ver se eu deixar a tela cheia. Nossa Masterclass é sobre CAPM, né, que é a chamada certificação de entrada, né, do PMI. Muito interessante, principalmente para quem não consegue ainda ter as horas necessárias para o PMP, né, que é 3 anos de experiência gerenciando projetos. Então, o CAPM ele é uma certificação que não exige essa obrigatoriedade. A gente vai conversar sobre ela agora, tá? Antes de mais nada, só me apresentar para vocês, para quem não me conhece, né? Sou Rafael Vilela, né? Gosto muito desse tema de gestão estratégica ágil, desde o OKR às metodologias ágeis, né? De forma geral, né? Desde 2011, tirei o PMP, né? Meu primeiro projeto ágil foi em 2012. Eu tenho um hobby aí de surfar, gostar de corrida, jogar de xadrez também. Aqui foi a minha atuação profissional aqui mais atualizada, digamos assim, né? Unimed Fortaleza trabalhei 10 anos, a Pivida trabalhei 2 e no Grupo Portfólio eu estou há 4 anos, né? Então, se te somar aqui, tem 16 anos de experiência na parte de projetos, né? Estratégia, projetos, processo. E antes disso, eu tenho mais 10, 9 anos, na verdade, com experiência muito voltada para a área de finanças, controladoria, contabilidade. Eu também sou contador e administrador. E migrei, né, esses últimos 16 anos aí para essas áreas, né? Aqui foi uma das principais certificações que eu tirei aqui embaixo, tá? Nessa linha aí do PMI, tá? Então, no PMI eu tenho 5 certificações. As do Kanban, né, que são muito interessantes também. As da Scrum.org. A do SAFe, o de Business Agility Professional e o de voltado para a gestão de mudanças, né, que eu gosto bastante pela ProSci. E mais recentemente eu tive a oportunidade, né, de trazer a portfólio, o grupo que eu trabalho, né, para ser ATP do PMI. A ATP é Autores Training Partner, é parceiro do PMI para certificações, né, para dar treinamentos com material exclusivo do PMI. Então, desde 2023, 22, a gente conseguiu trazer a portfólio para ser ATP.
E aí, nessa oportunidade, eu virei trainer do PMI para essa certificação CAPM. Então, eu tive que fazer um curso de 16 horas para me reciclar, com prova, com exame, para eu conseguir ser professor de CAPM. E aí também fiz outras formações para ser trainer do PMP, disciplina Agile, e agora mais recente do PMACP. PMACP, pessoal, é do certificação ágil do PMI, tá? Pois bem, pessoal, mas eu queria conhecer um pouco vocês, tá? Se vocês puderem se apresentar, né, dizer o nome de vocês, onde vocês moram. Acredito que a maioria aqui seja de Fortaleza. E por que você está interessado nessa Masterclass, né? Será que você está interessado em obter essa certificação CAPM, ou só para entender como é que ela está trabalhando agora? Queria que vocês respondessem aqui essa enquete, tá? Eu vou até colocar aqui no bate-papo, né, essas perguntinhas, tá? E aí, se vocês puderem, quem quiser, obviamente, né, abrir o microfone, se apresentar, sempre é uma oportunidade de network bacana, né, esses momentos. Coloquei aqui no chat, tá? Bora lá? Quem pode? Posso começar? Pode Boa ser. noite, pessoal. Sou Gedalva Rodrigues. Eu moro em Fortaleza, né? Atualmente eu trabalho como analista de projetos de inovação no Instituto Dragão do Mar. Estou caminhando aí faz uns 3 anos, mais ou menos, na área de projetos. E eu tenho interesse, né, em tirar essa certificação. E eu me inscrevi aqui na Masterclass para entender um pouco mais sobre ela, né? Quero, assim, usar ela como um primeiro degrau, vamos dizer assim, né? Para mim galgar aí outras certificações. Então, eu acredito que ela seja uma porta de entrada para o PMI, né? Então, eu tenho bastante interesse de entender, saber como é que funciona, enfim. E estou pensando no curso também, né? Que eu já vi ali algumas postagens do meu portfólio e fiquei interessada de fazer o curso, mas queria entender um pouco mais sobre a certificação. Tá bom. Muito bom, viu? Agradeço demais aí, Jadão, sua participação. Espero que essa Masterclass tire todas as suas dúvidas, né? Você fique aí mais animado aí para dar esse próximo passo, viu? Muito obrigado pela sua participação. Quem mais, pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom, Stanley? Tudo ótimo. Assim, pessoal, eu trabalho com informática, principalmente a parte de infraestrutura, é, desde 2003, que foi o meu primeiro curso na área de manutenção de computadores. Aí, por último, eu trabalhei na Lanlink em 2022 e eu me graduei em 2017 em gestão de TI e pela Faculdade de Tecnologia do Nordeste. E nela eu pude conhecer um grande gestor, um grande professor, um grande amigo, chamado Carlos Eugênio, que eu Hum, acredito que o Rafael Vilela deva conhecer. E sim, eu gosto dessa parte de projeto, via a disciplina de 80 horas de projeto, a de arte, a de COBIT. Eu gosto mais do projeto focado, voltado à TI, a gerenciar projetos de TI. E no momento eu estou estudando mais para outras certificações de infra, a de ITIL, mas eu sempre tenho essa pegada de misturar um pouco essa parte de gestão e infraestrutura também. entendi. Bacana, viu, Stanley? Vai ser interessante porque vai te fortalecer aí, como você tem a parte técnica, né, de infra ainda, né, e de Isso. TI, né, você também pegar um pouco desse conhecimento que está bem interessante, viu, Stanley? Vocês vão ver aí que os assuntos que eles atualizaram, né, ficou muito bacana. Essa certificação do CAPM está muito interessante, viu? Maravilha, obrigado, viu? E o Carlos Ah, Angel é um grande parceiro, viu? Grande parceiro aí. Vou dar um abraço para ele quando você tiver a oportunidade de vê-lo. só concluindo, também tem um Hum. professor, o Fábio Henrique, que ele também é figura Ah, conhecida aí, foi meu é. professor também. Ah, Isso. o Fabinho. Fabinho é meu amigo e parceiro também, viu? Pois é, através dele que eu conheci o grupo Portfólio, enfim. Que bom. Ele é um grande parceiro da gente, da Portfólio. Tá sempre no.
as nossas formações e treinamentos. Ele é nosso especialista em agilidade. E sempre a gente conta com ele, ele sempre está com a gente. Maravilha, viu, Stênio? Obrigado, viu? Teonoro quer falar agora? Teonoro, por favor. Claro, meu querido. Deixa eu só ver se tá pegando aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Igor Tenório. Eu moro em Caruaru, Pernambuco. Faço parte do PMI Pernambuco, dentro do Branch Agreste, dentro do pasta de filiação e voluntariado. Também faço marketing, também faço marketing dentro do PMI, né? Eu estudo negócios. E meu interesse na certificação CAPM é para formalizar um pouco mais meu portfólio e meu currículo também, e um pouco mais na base técnica em questão da gestão de projetos, porque eu sou um modelo FABABA completo. Eu não sei se você já conhece esse termo, que é o FABABA, é a faculdade barriga no balcão. Eu sentei e aprendi. Legal, não conhecia não, viu? Você tem... Ô, Tenório, muito bom saber que você está aí de Pernambuco, né? Participando aqui com a gente, né? Seja bem-vindo, viu? Pessoal muito bacana do PMI aí de Pernambuco. Tive a oportunidade de conhecer eles em algumas masterclass que eu fiz também, né, com o PMI Pernambuco. E fiquei mais parceiro quando eu fiz uma viagem com eles para o Panamá, agora em fevereiro. Eles estavam lá no evento da Latam e eu participei também, então tive mais amizade com ele, com o Henrique, né? Conheci acho que uns 5, 6 diretores lá, muito bacana, viu, Tenório? Maravilha, que bom que você faz parte aí desse trabalho com eles. Próximo, pessoal, que puder se apresentar, Eu posso seguir, então. por Eu favor. me chamo Carla, eu atuo há 6 anos na área de gestão de projetos, trabalhei por quase 2 anos numa empresa portuguesa, depois no governo do estado, na prefeitura de Fortaleza, e estou há 2 anos numa empresa de São Paulo, com atuação aqui em Fortaleza. Eu já fiz o preparatório para o PMP com o professor Rafael, há uns 2 anos atrás, mas não tive coragem de fazer a prova. Acho que não sou a única, deve acontecer com muita gente, talvez. Sim, sim. Mas o professor Rafael é excelente, a didática é maravilhosa, e aí vi essa oportunidade do CAPM de voltar aí um pouco no que o Tenório tinha falado também, de validar meu currículo, de ter uma certificação, o PMI é muito reconhecido, então achei que é um caminho, começar pelo CAPM, depois fazer outra vez o preparatório do PMP, e, enfim, fazer a prova. É isso. Obrigada. Que bom, viu, Carla? Tava me lembrando de você, só não tava lembrando da onde. Que bom ver você estar aqui com a gente nessa Masterclass, viu? E eu acredito que você, fazendo o CAPM, você já vai pegar mais gás, né, para subir os degraus aí de certificações aí também, viu? Muito bom estar aqui com a gente, tá? Maravilha. Camila, você pode se apresentar? Camila Lima. Posso sim, boa noite, gente. Sou Camila, sou aqui de Fortaleza. Eu trabalho no Grupo Portfólio, sou colocações, né? Fazendo Cortando um pouquinho, migração, estou Camila. assumindo Cortou um pouquinho, Camila, a tua fala. Não sei se foi só para mim. Acho que cortou. alguns outros projetos. Sim. Pode repetir, Camila? Cortou um pouquinho a tua fala. Acho que tem Estão probleminha. cortou um pouquinho, né? Pronto, repete agora. A reação tá ruim. Eu vou tirar o vídeo, tá, Ah, gente? Um já. minuto. Tranquilo. Pronto, eu sou coordenadora de operações aqui do Grupo Portfólio. Sou da casa aqui, né? E aí eu estou iniciando aqui uma trilha, né? Que eu entendi que a CAPM é uma porta de entrada para isso, junto aí com treinamento. Estou fazendo também a de gestor de projetos na Geology, então estou indo pesado aqui para então talvez eu seja a menos experiente aqui de vocês, mas estamos aqui para aprender. Muito bom, Camila. Que bom que você está aqui com a gente, viu? Vai dar certo. Que bom que você também está lá no outro trabalho da Digital College, né? Sim, Interessante. sim. Muito bom, Camila. Obrigado, viu? Quem mais, pessoal, pode se apresentar? Fique à vontade aí, tá? Estou vendo aqui quem puder, tá? Tem a Raquel,
Fernando, o João, a Dani, Tamara, José Arimaté. Oi, eu posso logo, né? Isso, tudo Oi, gente, bom? tudo bom? Tudo jóia. Oi, gente, eu sou a Tâmara, trabalhei há algum tempinho já, algum tempo já também com projetos, processos, trabalhei há alguns anos também para as empresas aqui de São Paulo, algumas, quem é portfólio conhece, Mobit, Marquise, já sou uma carinha carimbada, né, Rafael, Verdade, né? por aqui. E aí, depois de um tempo, né, vendo aí a teoria e a prática nas empresas, né? Hoje estou trabalhando como consultora de projetos e processos uma consultoria de São Paulo. E aí eu estou alocada no Banco Votorantim. E aí, quando foi esse ano, aí eu me deu vontade já vou agora pegar as certificações, pegar, né, assim, eu digo, as comprovações, né, para todo esse tempo. Então é isso. Aí eu tô começando assim, aí como a Ana falou, né? Como a Carla falou, eu vou aqui pela escadinha, né? E é isso. Inclusive, já estou até matriculada. Por favor, vão me fazer companhia, tá? Rafael tá no mudo. Ah, É, desculpa, eu tinha botado aqui. A Tâmara é grande profissional aí, parceiro, já fizemos algumas aulas juntos, né, Tâmara? Que bacana, grande profissional nesse tema de projetos e processos. Muito legal. Quem mais, pessoal, quer se apresentar aí para a gente conhecer? Vocês estão muito tímidos, viu? Né, Carla? A Carla já se apresentou. Se vocês puderem, pelo menos colocar no chat, quem não puder, né, se apresentar, não tem problema não, tá? É, Opa, Opa, José, tudo bom? bom, José. Eu moro no Rio. Ah, que Eu legal. acho que eu me inscrevi aqui pelo LinkedIn, se não me engano. Ah, Eu vi lá e que ia ter esse evento, aí me inscrevi. Eu atualmente atuo como coordenador técnico em empresa offshore e recentemente também me inscrevi, me tornei membro do PMI, capítulo de São Paulo. E estou em busca de conhecimento, tudo. Acho que para mim conhecimento não quer demais, né? E vim aqui para agregar valor, o conhecimento aqui junto com vocês. maravilha, viu? Arimatea, que bacana, viu? Você está aí do Rio de Janeiro, né? E é filiado de São Paulo, não é isso? Isso, correto. Maravilha, viu? Fique à vontade aí. Espero que você goste aí da nossa Masterclass, tá? Muito bom. Quem mais, pessoal? É o João aqui está se apresentando aqui pelo chat, né? É professor de projetos da Universidade Federal do Ceará. O João é grande parceiro, ele está terminando a disciplina aqui com a gente. O nosso MBA, as disciplinas, a gente pode fazer como um curso executivo, né? Tanto é que essa disciplina de optativa de CAPM também está abrindo para o mercado para quem quiser, tiver interesse aí como a Tâmara, né? Fazer, né, o curso, se preparar para essa certificação, tá? Então, quem puder depois colocar aqui no chat para a gente começar. Eu preparei poucos slides, pessoal, para ser bem objetivo, mas tentar tirar principalmente dúvidas de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para o material. A certificação, né, pessoal? CAPM, né? E essa certificação de associado, né? Em gestão de projetos, né? Gestão de projetos, que chama CAPM. Esse é um passo, né, muito importante para esse nosso início da carreira, da trilha que a gente pode estar seguindo aí no PMI. Depois de obter o CAPM, né, e ter uma experiência que vocês possam comprovar, né, vocês podem também tirar futuramente o PMP, tá? Rafael, eu posso tirar direto o PMP em vez de fazer o CAPM? Pode.
Mas quem quiser ir pegando o estilo de prova, começar a ter uma certificação que já é relevante, que é o CAPM, acho que vale a pena. Eu hoje, se eu tivesse começando a carreira, eu apostaria em fazer o CAPM, e aí com as horas de experiência, depois fazer o PMP. Na minha época eu nem sabia o que era CAPM, nem tinha muito isso divulgado, era uma certificação, né, não tão reconhecida como é hoje, tá? Pra vocês terem ideia, pessoal, hoje o PMI tem muitas certificações, mas ele está apostando muito forte em 3 certificações, que ela chama certificações padrão ouro, padrão gold, como ele chama. Rafael, quais são essas 3 certificações que o PMI está apostando muito e está dando todo o foco? CAPM, PMP e o ACP. O ACP é o Wide Agile, tá? E é quase uma trilha mesmo, tá? Então a gente faz o CAPM, a gente já vê abordagens ágeis aqui no CAPM e vê um conteúdo que a gente não vê nos outros dois, que é análise de negócio. Muito interessante. PMP é a prova um pouco mais robusta, né? Vocês vão ver aí que o CAPM são 150 questões, tá? Se eu não me engano, deixa eu só confirmar, que às vezes eu me confundo. Como eu estou dando preparatório dos outros certificações também, às vezes eu me confundo a quantidade. Mas se eu não me engano, são 150. Pronto. O CAPM são 150 questões, então já dá uma boa preparação para o PMP. PMP são 180. E o ACP, que é o do ágil, focado no ágil, é 120 questões, tá? Então, assim, já nos ajuda a gente a ir se acostumando, né? E cada uma, pessoal, está melhor do que a outra, porque o PMI está investindo muito em atualização de materiais, e aí eu já ministrei essas 3 certificações como instrutor. Então, o CAPM me chamou muita atenção esse conteúdo de análise de negócio. Inclusive, o PMI tem uma certificação de análise de negócio, só focada nisso. E ele traz isso dentro do currículo do CAPM, eu achei fantástico. Outra coisa que eu ia falar para vocês, qual foi a minha experiência com o CAPM, tá? Eu tirei, né, a formação de professor, de trainer, e aí eu fui ministrar um fato bem interessante, um treinamento em company para profissionais que queriam fazer esse curso, CAPM. E essa empresa se chama Alcoa. Não sei se alguém já ouviu falar dessa empresa. Alcoa. Essa empresa, pessoal, é uma grande mineradora, uma multinacional, que explora a mineração da bauxita, que é o substrato do alumínio. Então, é uma multinacional, uma empresa muito bacana, e a localização dela também, né, ela tem a localização no Brasil, uma das plantas dela é lá no caso do Pará, né, em Juriti. Então, já começou a minha aventura de dar esse treinamento em company, né, no norte, né, que até sempre tive vontade de conhecer, né. Então, peguei um voo de Fortaleza para Belém. De Belém, eu fui para Santarém, que é uma cidade maravilhosa do Pará, diz que tem até praia lá, como se fosse a praia do Rio, né? E de Santarém, eu peguei um barco, que chama de lancha, e viajei durante 5 horas pelo rio Amazonas para chegar na cidade de Juriti. Então já foi um projeto essa viagem, né? E aí foi bem interessante, foi para 31 gerentes de projeto, que trabalhavam com grandes projetos lá nessa mineradora Alcoa. E a gente fez o treinamento lá e eles gostaram bastante, principalmente porque eles não conheciam muita agilidade, não conheciam muito esse conceito de análise de negócio. Então, para eles foi bem interessante e foi bem enriquecedor, tá? E fora que esse preparatório, pessoal, tem um estudo de caso, um case, que é muito interessante, que a gente usa durante a aula, e a aula fica mais dinâmica, fica mais prática, e não fica só com cara de prova, né, de estudar para fazer um exame. Então isso foi bem interessante, então eu tive essa experiência aí, muito legal, tá? Um fato interessante, pessoal, é que essa certificação,
CAPM, ela está classificada como número 1 entre as 9 certificações profissionais mais procuradas, de acordo com a Entrepreneur Medium Incorporated, né? Então, de acordo com essa pesquisa, o CAPM está classificado como a número 1 entre as mais procuradas, entre as 9 mais procuradas aí do mundo, tá? Por que obter o CAPM, né, pessoal? Vai nos ajudar a gente se qualificar também em algumas funções de gerenciamento de projetos, tá? Então, muitas vezes os cargos das pessoas que estão buscando essa certificação pode ser de um assistente do gerente de projeto, ou o próprio administrador do projeto, ou também chamado analista de projeto, coordenador de projeto e até o gestor do projeto pode tirar essa certificação, tá? Hoje, né, atualmente, a gente tem 90 milhões de profissionais de gerenciamento de projetos empregados em todas as indústrias, né? Indústria, quando ele fala, é negócios, né? Comércio, serviço, indústria. E nós temos aí, pessoal, uma expectativa até 2030 da necessidade de mais de 25 milhões, mais 25 milhões de novos profissionais para atender as demandas globais, né, de talentos até 2030. Então, existe um mercado aí, né, esse aqui é a Global Talent, tá? Aqui fez a traduçãozinha, uma pesquisa, né, que colocou esses números, né, que são bem animadores, né, para a gente. Mas aqui é um número a nível internacional, tá? Com certeza para o Brasil vai surgir mais postos aí, tendo em vista sempre a necessidade de projetos, tanto de obras, né, de infraestrutura, que a gente usa mais uma abordagem preditiva, com projetos de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial, né, que são projetos aí que a metodologia ágil e o híbrido podem ajudar bastante, né? Perguntinha, né? A gente, como é que está a nossa elegibilidade, né? Elegibilidade é o que é que a gente precisa para poder se candidatar para a prova. A gente precisa apenas de um diploma de ensino médio. Ah, professor, eu sou um graduado, já tenho formação, eu sou tecnólogo, show de bola, também aceita, tá? Então ele não tem uma exigência de formalmente ter a graduação, tá? Então, só o diploma do ensino médio já resolve. Outra questão também que a gente tem é a necessidade de apresentar um documento, informar que a gente fez um treinamento de 23 horas de educação e gerenciamento de projetos. Então, vocês vão ver que a gente tem um preparatório que, em termos de horas, são 20 horas aula, e nós vamos ter aí um simulado, na verdade, mais de um simulado, para quem fizer o preparatório, a gente vai distribuir simulados. E quem fizer um simulado vai ganhar as outras 3 horas para fechar as 23 horas do nosso treinamento, tá? E aí sim vai ter um diplomazinho do Grupo Portfólio, que é um diploma, inclusive, do próprio PMI, que nós somos parceiros, né? Então, isso daí o que é exigido, tá, pessoal? É muito simples para fazer o CAPM, tá? PMP aí já exige 3 anos de experiência com gestão de projetos, tá? Nível de graduação. Então, já tem uma pegada mais exigente, digamos assim, tá? Então, CAPM não é burocrático, é bem tranquilo e dá para a gente fazer de boa. Rafael, como é que está o exame, né? Pessoal, o exame ele é dividido em quatro grandes temas, digamos assim, chama de domínios, tá? O primeiro domínio é fundamentos do projeto, de gestão de projetos e conceitos essenciais. Isso aqui vai cair mais de um terço da prova, tá? Vai cair sobre a parte de fundamentos de gestão de projetos. Daqui a pouco eu vou abrir um pouquinho mais esses blocos aqui para vocês entenderem, tá? O outro bloco, chamado de domínio 2, são metodologias preditivas baseadas em planos. Isso aqui é a velha metodologia cascata, serial, que a gente conhece, tá? Então vai cair 17% de perguntas sobre esse domínio. Olha que interessante.
Frameworks e metodologias ágeis, vai cair 20%. Ou seja, conhecer um pouco de Scrum, Kanban, os princípios, mentalidade ágil, tá? Então, isso vai ser cobrado aí, no caso aqui, 1/5 da prova, né? E isso daqui é que é a maior novidade, né? É cair o assunto de análise de negócio. Que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também aqui na nossa Masterclass, tá? Então, aqui vai cair 27%, ó. Percentual bem interessante, né? No caso aqui, mais de 1/4. Rafael, como é que é essa prova? São quantas perguntas e qual o tempo? São 150 perguntas, né? Como eu falei para vocês. E a gente tem que fazê-las em 3 horas, tá? Quando a gente faz 75 questões, na verdade aqui após 75 minutos, tá? Porque aí a prova aqui dá, na verdade, deixa eu ver aqui só como é que tá isso aqui. Tá bem aqui, ó, aqui tá explicando, ó. Depois vocês podem baixar, eu até trouxe aqui para o Google Tradutor. Lá no site do PMI, ó, até mostrar aqui para vocês, tá? Cadê o site? Tá aqui. O site do PMI, que eu vou até colocar aqui também aqui no chat para vocês depois darem uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui logo antes que eu esqueça. Ele tem tudo informando sobre o CAPM, tá? Coloquei aqui no chat. E aí, todos os exames, eles têm o chamado ECO, que é como se fosse o sumário do exame, tá? E olha só a informação também importante, ó. Para quem é afiliado do PMI, você paga R$ 1.008 para fazer o exame. Para quem já é afiliado, ou como estudante, ou como profissional. Se você não for afiliado, nem como estudante, nem como profissional, você vai pagar 1.344. Esse aqui já é bem interessante aqui o desconto, tá? Aí ele fala um pouquinho aqui do CAPM e tal, e ele tem esse chamado esboço do conteúdo do exame, que chama de ECO. Atualmente esse documento está só em inglês, tá? E aí eu baixei aqui e traduzi, tá? Pelo Google Tradutor. Mas a gente pode escolher o idioma para fazer a prova. Se a gente quiser fazer em francês, japonês, árabe, alemão, espanhol, italiano e português brasileiro. Na hora que a gente vai colocar o exame, ele pergunta se a gente quer uma segunda língua para aparecer as questões, porque sempre aparece a questão em inglês e aparece uma opção de uma segunda língua, que é a mesma questão embaixo em qualquer um desses idiomas, tá? E aí quando a gente baixa esse eco aqui, ele está em inglês, tá? Vou já mostrar para vocês, tá? Ele aqui também ele fala caminhos para a certificação do CAPM. Verifica a elegibilidade, tá? Preencha o requerimentozinho que pede a sua formação acadêmica, no caso ensino médio, e colocar aqui as informações do curso que vocês fizeram de 23 horas. Depois vocês vão, a inscrição sendo aceita, né? E cai tipo numa malha fina, então pode ser que vocês caiam aí, geralmente 5% das pessoas caem na malha fina. O que é a malha fina? É comprovar esse diploma de ensino médio ou graduação que vocês colocarem e comprovar esse diploma de 23 horas aí de um curso preparatório, tá? E aí, vocês vão pagar o exame, né? E agendar, tá? E aí, quando vocês agendam, vocês podem fazer o agendamento. Antigamente tinha em papel, acho que não tem mais hoje, pelo menos não se fala mais isso. Tem o centro de testes, tá? E cada cidade hoje do PMI tem um centro de teste. Aqui em Fortaleza fica ali perto ali da Pontes Vieira ali do Serpa, tá? Eu não sei onde é que fica em Recife. Recife tem e no Rio também tem, tá? Quem o pessoal tiver outras localidades do PMI e aí a gente pode fazer o exame até 3 vezes em um ano, se não for aprovado. Se a gente não passar, a gente paga $60 de reteste, tá? Mas eu acredito que se vocês fizerem, vocês vão passar, tá? E principalmente se fizerem o preparatório aqui com a gente da Portfólio, tá?
Se quem quiser também o, pode pagar o preparatório online, tá? Mas aí ele é em inglês, tá? Deixa eu ver se ele já tem em português. Então, o próprio preparatório, como é que eu posso dizer? Todo, todo EAD, tá? Deixa eu ver aqui se ele atualiza. Ele, mas aí é só para quem está muito bem no inglês, tá? Para poder se aventurar aqui a fazer esse preparatório aqui pelo. Ele está atualizando aqui. Tá aqui, ó. O valor dele, ó, é 1.568, tá? E ele, e ele atualmente não tem em português, tá? Isso aqui é porque eu estou com o Google Tradutor, certo? Eu tive que fazer basicamente o preparatório todo em inglês para poder fazer a prova para ser trader, né? E é 1.568 para quem é filiado, né? Para quem não é. E aí, outra coisa também que ele sugere, deixa eu ver aqui, pagar também o simulado. Tem o simulado do próprio PMI, né? O simulado aqui que é tá aqui, ó, CPM Prático Exame. Ele tem um simulado aqui, deixa eu ver quanto é que tá. A gente tem os 4 simulados, tá? Que a gente tem por CATP, né? Também a gente comprou também um simulador, a gente tem 4 simulados aí que a gente vai disponibilizar para os alunos. Isso aqui é só um simulado de 3 horas, ó, R$ 442, só um simulado, tá? Mas aí quem for fazer o preparatório com a gente já vai ganhar isso, tá? Eu vou ganhar, na verdade, 4. E aí, pessoal, quando a gente baixa o Eco, é esse documento bem aqui, tá? Ó, do Eco, tá? Aqui eu já traduzi aqui pelo Google, tá? Para facilitar aqui a nossa vida. Deixa eu passar aqui um pouquinho para mostrar a parte das questões, tá? Tá bem aqui, cadê? Deixa eu botar aqui maior. Ó, a prova, a prova é 150 questões, mas o interessante é que das 150, apenas 135 são questões pontuadas. E 15 são chamadas questões pré-teste. Ou seja, elas estão lá, se você errar ou acertar, não vai contar como pontuação para você, tá? Então, geralmente o percentual de corte do PMI tem sido ali 63%, 65%, como se fosse de 0 a 10, tirar 6,5 para passar, tá? Então, não são provas de 90%, de 80%, que também é muita questão, né, pessoal? E aí, qual a ideia aqui, ó? Existe um intervalo de 10 minutos, é 3 horas de prova, tá? Então, o intervalo ele pode ocorrer após a conclusão da questão 1 a 75, certo? Então, assim que você estiver marcando lá, chegando à questão 75, que é justamente a metade da prova, ele vai te dar 10 minutinhos de intervalo, tá? E aí, a ideia é que a gente pode, inclusive, marcar uma questão para revisitar, tá? Mas aí, por exemplo, Rafael, eu fiz 60 questões, deixei 15 ali marcada para eu olhar ela de novo, porque eu não fiquei com certeza do que eu ia marcar. Você pode fazer isso. Quando você tiver com 75 questões marcadas, pelo menos uma resposta, né? Aí ele vai te dar esses 10 minutinhos, tá? E aí, olha só o que é que ele diz. Observe que após revisar suas respostas e iniciar o intervalo, você não vai mais poder retornar às questões, as 75 primeiras. Você tem que olhar agora as 75 para frente, tá? Ele fala que tem um tutorialzinho de 5 a 15 minutos explicando, tá? E aí, pessoal, a forma de fazer a prova, tem até aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Você pode fazer a prova num local, que é esse centro de testes, tá? Que eu recomendo para vocês. Por quê? Porque o centro de testes, a gente não corre riscos de perder a prova por algum problema, tá? Quando atualmente o PMI com a pandemia,
ele deixou a gente fazer a própria prova em casa, tá? Certo? Sendo que qual o problema de fazer a prova em casa, né, no nosso computador? Primeiro que a gente tem, deixa eu até olhar para vocês sobre isso, tá? Eu não recomendo. Primeiro que a gente tem que baixar o aplicativo lá do PMI. A gente tem que instalar e tudo. E aí você tem que ter uma certa. Dani, a portfólio não aplica, tá? É um centro de teste específico que é credenciado do PMI. Quem é ATP não pode realizar o teste, tá? Pelo menos tem essa regra também. E aí, se você for fazer em casa, tem que baixar e você tem que ter uma certa habilidade com o inglês, porque vai vir uma pessoa fiscalizar a sua prova. Então, ele vai estar com a câmera ligada, olhando para você. Você vai ter que estar mostrando o seu ambiente onde você está fazendo a prova. Não pode ter nada de livro perto, nem o papel. Não pode ter barulho, você tem que, inclusive, fazer sem fone, tá? E aí, pessoal, qual é o risco? Tem um problema na nossa internet, capaz de perder a prova. Passou alguém perto de você fazendo zoada, você pode perder a prova, né? Então, assim, só se não tiver jeito mesmo para vocês, tá? Ah, Rafael, eu moro só, tá de boa fazer, a internet é boa, desenrola o inglês, porque às vezes ele conversa com você, ele pergunta, ele fica. Quando ele pede para dar uma virada no notebook, e aí eu realmente não recomendo, tá? Só se não tiver jeito, tá certo? Eu fiz uma prova dessa, que foi o Prince 2, que é uma prova muito reconhecida na Europa, que é o concorrente do PMI, né, de PMP, e foi uma prova de 4 horas com o inglês, né, sem paciência nenhuma com quem fala aí, quem fala pouco inglês, né, no Brasil. E aí o cara me perguntava, ficava conversando e pedindo para eu mexer no meu notebook para mostrar onde eu estava. Eu sei que foi bem estressante, assim, essa prova. Eu não tinha um centro de teste, tinha que ser feito dessa forma. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui nosso bate-papo sobre o CAPM, tá? Depois eu volto aqui para esse documento, que é a base, tá? Ó, o domínio 1, que é o de Fundamentos e Conceitos Essenciais de Gerenciamento de Projetos, ele tem 5 tarefas, tá? 5 tarefas é como se fosse subtópicos, tá? Aqui é como se fosse um capítulo, aqui o tópico, e eu posso ainda ter subtópicos, tá? Então, esses 5 tópicos que vai ser abordado nesse domínio 1. Demonstrar a compreensão dos vários ciclos de vida e do processo de um projeto. Demonstrar compreensão sobre o planejamento e gerenciamento de projeto. Demonstrar compreensão se a gente entende as funções e responsabilidades de um projeto. Tarefa 4, determinar como seguir e executar estratégias planejadas. E demonstrar compreensão em ferramentas e técnicas comuns de resolução de problema. Então, ele traz um pouco também de liderança, né? E toca nesse tema aqui. Rafael, você me falou que tem um detalhamento, né? Um detalhamento dessas tarefas. Me mostra aí, só para eu ter ideia. Tá bem aqui, tá, pessoal? Aqui nesse documento, que é o ECO, né, do CAPM, vou chegar aqui nele, tá? Ele tem aqui todo como se fosse um sumáriozinho para estudar, tá? Por exemplo, da tarefa 1, né, que é demonstrar compreensão sobre os vários ciclos de vida e processo de um projeto. Aí aqui ele entra em cada tópicozinho, ó, que é como se fosse quase um assunto, né, os subtópicos, né? Distinguir sobre o projeto, programa, portfólio, saber a diferença de projeto e operações, saber bem a diferença da abordagem preditiva versus a adaptativa, que é a ágil, né? Preditiva é a cascata. Distinguir entre problema de risco, suposições e restrições, revisar e criticar o escopo do projeto, conhecer um pouco o código de ética e explicar como o projeto pode ser um veículo de mudança. Então, observe que cada tarefinha dessa, ó, que é cada quadrozinho desse aqui que eu acabei de mostrar, ó, ele tem os seus subtópicos, tá, pessoal? Eu não vou ler tudo, porque vai ficar muito cansativo aqui para a gente, tá?
mas é bem interessante depois vocês darem uma olhada, tá certo? Então, ó, já aqui na parte de metodologias preditivas, né? Também chamado de metodologias cascata, né? O serial. Ele tem uma tarefinha que é: explique quando é apropriado usar abordagem preditiva baseada em planos, né? Então, só antecipando para vocês, né? Muitos de vocês já conhecem, a abordagem preditiva ela é muito aconselhada quando a gente tem já um escopo todo completo, detalhado, onde a gente consegue executar de uma vez só após a gente planejar. Geralmente são projetos que a gente já tem conhecimento, são projetos que já aconteceram, a gente já tem uma sugestão de escopo, já tem uma estrutura, a gente consegue adaptar, agilizar, ajustar e planejar de uma vez só, tá? Então, essa é a chamada metodologia baseada em planos, né? As mais conhecidas que a gente tem aí são os projetos de infraestrutura, de obras, né? Projetos de execução de contratos, né? Muitas vezes tá o escopo bem detalhado, né? Ou seja, você consegue planejar e executar de uma vez. E aí tem também uma tarefa aqui que é demonstrar a compreensão sobre o cronograma do projeto, determinar aí como documentar os controles de projetos produtivos baseados em planos. Então aqui ele vem, ó, explica um pouco cada isso que tem aqui, ó. Né? Ele pergunta aqui, quando a gente usa a abordagem preditiva, tá? Da parte aqui do cronograma, né? Ele entra muito na parte do caminho crítico, fala de cronograma, né? Da própria EAP, né? Que é a Estrutura Analítica de Projetos. E ele entra com a parte de como controlar projetos preditivos, né? Então ele entra aqui como calcular a variação de custo e cronograma, então ele entra naquele conceito de valor agregado, tá? Mas bem leve, tá, pessoal? O CAPM, diferente do PMP, pessoal, não tem aquelas questões estilo Enem, tá? Questão estilo Enem, viu, Carlos? Você lembra bem, né? As questões com as perguntas de muito contexto, né? 3, 4, 5, 7 linhas de contexto para você. As perguntas do CAPM, elas são mais objetivas, né? 2, 3 linhas. De vez em quando ela te coloca num contexto, mas muito leve nesse aspecto, né? Então ela quer mais entender se você aprendeu o gerenciamento de projetos na visão do PMI, tá bom? Então, quando vocês forem fazer os simulados e tudo, vocês vão ver que são perguntinhas às vezes de 2 linhas, que é quase impossível ter uma perguntinha dessa numa prova do PMP, tá? As questões do Agile, né, do ACP, ele já é um pouco parecido com o PMP, é muita questãozinha já abrindo ali para um contexto de uma situação. É difícil ter uma questãozinha que a gente chama mais decoreba, né? Aqui tem questõezinhas mais leves assim, sabe? De 1 linha, 2 linhas. Então, muito mais tranquilo, tá? Acho que a gente já, o maior trabalho aqui é a gente administrar bem o tempo, sabe, Carlinhos? Porque a gente vai ter o mesmo problema aí que tem o PMP, que é o tempo, né? Então, o tempo a gente não pode se enganchar, marca, depois revisa, sabe? Muito interessante. E aí, desculpa, tá, pessoal? Estou um pouco gripado aqui, né? Recuperando aqui de uma gripe. Aí vem as metodologias ágeis, né? Que também é chamado de adaptativa, né? Então, ele quer saber se a gente entende quando usar uma abordagem adaptativa, como é que a gente planeja iterações, que a gente conhece muito do Scrum, né? Que são as sprints. O PMI não fica falando muito de sprint, porque é uma coisa do Scrum Org, da Scrum Alliance. Ele fala de iteração, que é a mesma coisa, tá? Determinar como documentar controles de um projeto adaptativo, explica os componentes de um plano adaptativo e como preparar e executar as etapas, né, de um plano ágil, tá? E aqui no material ele vem aqui e explica um pouquinho mais, né? Então ele vem aqui, ó, então a gente já começa a trazer esse conceito de EAP, já começa a trazer o conceito de backlog, né? Ele entra, ele fala um pouquinho, inclusive, além do Scrum, ele fala também do XP, do Safe, do Kanban, tá? E aí ele traz aí uma pegada para a gente se preparar para executar essas etapas aí, né, de um projeto adaptativo. Então, bem interessante.
Isso não existia, tá, pessoal? De 2022 para trás, o CAPM não falava de agilidade, tá? Era só preditivo, tipo aquele domínio 1 e 2 que a gente já viu, tá? Então, além dele trazer isso nessa nova edição, que ele está até aqui, ó, nova edição, ó, vocês verem como é novo. Ele diz bem aqui, cadê? CAPM, ó, 2023, tá? O PMP atualizou 2020. O CAPM atualizou 2023. E o ACP do Agile atualizou ano passado, em novembro de 2024. Então, o PMI está sempre agora deixando os exames assim mais com cara de mais atualizados, né? Mais com cara do que o mercado cobra, né? Voltando aqui para o material, agora eu vou falar um pouquinho do que talvez seja um pouco mais diferente, né? É o domínio chamado análise de negócio, onde a gente tem como tarefa, né, compreender essa função, né, de análise de negócio. Como aí aqui entram algumas áreas de conhecimento importantes para esse tema, como comunicação com stakeholders, né? Esse tema trabalha muito forte o conceito de coletar requisitos, né? Chama de reunir, né? Chama até quando traduz, fica até um nome meio estranho. Eu participei da tradução do CAPM, o material todo, do inglês para o português. Eu tentei melhorar um pouquinho algumas palavras, fica meio estranho na tradução. Demonstrar a compreensão dos roteiros de produto, ou seja, do roadmap. Então, ele traz análise de negócio tanto com a visão preditiva como com a visão ágil, tá? E ele fala como as metodologias de projeto influenciam os processos de análise de negócio e validar requisitos por meio da entrega do produto. Então, aqui nesse material, ó, ele explica aqui cada um desses tópicos, são 6 no caso de análise de negócio, né? 27% da prova. Aqui, que é o Business Analytics, né? Então ele entra aqui e ele vai detalhando um pouquinho mais, tá? Como reunir requisitos, trabalhar a parte do roadmap que a gente falou, né? E validar os requisitos aí, enfim, tá? E aí eu trouxe alguns slidezinhos do material oficial do PMI para vocês entenderem um pouquinho mais esse conceito de análise de negócio, né? O que é análise de negócio? É um conjunto de atividades realizadas para dar suporte à entrega de soluções que se alinham aos objetivos de negócio e fornecem valor contínuo à organização. Olha só como é interessante, pessoal, aqui, ó. A análise de negócio, ele é trabalhado, muitas vezes, pessoal, antes do projeto, tá? Então, as atividades, eles precedem o termo de abertura do projeto, né? Por exemplo, a gente fala de business case, por exemplo, né? Ou plano de negócio, já são atividades de análise de negócio, tá? E aí, a análise de negócio, ele precede o projeto, ou seja, o meu termo de abertura se baseia muito no meu estudo de caso, no meu estudo de negócio, né, que é o business case, e ele participa durante todo o ciclo de vida do projeto e também após a entrega do produto do projeto, ou seja, o pós-projeto, ele também participa, tá? Rafael, quais são as funções de analista de análise de negócio? Eu posso ter uma função chamada, dentro desse tema, né? De fazer uma análise estratégica de negócio, coleta e análise de requisitos, né? Que é o principal, estudo de viabilidade, definição de novas oportunidades de negócio, né? Isso aqui também é bem interessante. Definição de escopo e oportunidades, identificação de soluções preliminares e a preparação de casos de negócio, que são os business cases, tá? Essas são funções muito interessantes aí dessa. E que é um analista de negócio, né? O que é que ele faz, né? São tarefas de análise de negócio que podem ser executadas por alguém com a função dedicada à análise de negócio. Um gerente de projeto também, ou qualquer membro da equipe, tá? Independente do cargo. Qualquer pessoa que execute tarefas de análise de negócio pode desempenhar essa função chamada de
analista de negócio, tá? Então, o analista de negócio, ele analisa problemas de negócio, ou seja, qual é a dor daquele setor, daquela empresa, né? Que pode virar um projeto, né? Para poder resolver essa dor. Então, ele também ajuda a recomendar soluções, extrai requisitos de negócio das partes interessadas, então ele trabalha muito forte com o stakeholder para analisar a necessidade e dar a necessidade de transformar isso em requisitos, né? Então, toda essa parte de gestão de stakeholder e comunicação é um trabalho muito forte do analista de negócio. E o gestor de projeto facilita a entrega de um produto, serviço ou programa, e implementa soluções para a organizadora, patrocinadora ou cliente. Olha só como é interessante essa interseção, né? E como ele pode apoiar aqui a gestão de um projeto também, tá? Então, a análise de negócio, ele está antes do projeto, durante, onde ele vai interagir muito forte com o gerente de projeto, e depois do projeto, né? Após, tá? E tudo isso eu tenho o quê? Stakeholders, né? Ele tem que interagir. Então, tem que ter habilidades aí de comunicação, né? Stakeholders. E ele também pode trabalhar, né, essa questão da análise de negócio, tanto numa abordagem preditiva, como também trabalhar em projetos ágeis, tá? Na abordagem preditiva, o analista de negócio, ele vai estar trabalhando no conceito da viabilidade, ou seja, avaliando as necessidades, vai estar trabalhando a definição de requisitos, né, para o planejamento dessa análise, e vai ajudar muito o projeto, né, facilitando o design da solução. Então, essas três são as principais etapas, estágios que a análise de negócio trabalha. Mas também ela vai estar acompanhando a construção da solução, que vai rastrear e monitorar requisitos, e também vai trabalhar no acompanhamento dessas soluções de teste, no plano de implantação e no pós-projeto. Tá? Todas essas etapas aqui, o que é que acontece em projeto ágil? Elas acontecem dentro de uma iteração, dentro de uma sprint, ou dentro de uma release, ou plano de liberação. Então, ele vai estar trabalhando de forma mais ativa no projeto ágil, junto com o time ágil, tá? Esse ciclozinho de vida dele aqui, que ele faz no preditivo de uma vez só, no ágil ele vai fazer de acordo com a quantidade de sprint, com a quantidade de releases, tá? E aí, só reforçando a importância do PMI, né? Ela hoje é uma autoridade, né? Crescente e tem uma comunidade de milhões de profissionais, né? Está em mais de 200 países do mundo. E hoje, né, já tem mais de 1,6 milhões de pessoas com certificações do PMI, né? CAPM, PMP, ACP, né? A maioria são PMP, tá? Dessa quantidade aqui, tá? Eu costumo de checar aqui, não me lembro dos números, mas aqui deve ter uns 70% aqui, 20% de pessoas aqui e 10% aqui. Né? E aí, a rede de recursos que o PMI tem, né? Tem uma ferramenta de IA, tipo o GPT, né? Tem uma biblioteca gigantesca, né? Tem muita oportunidade de network, conexão, mentoria. E aqui, pessoal, é só para vocês entenderem como é que seria um preparatório do CAPM. O que é que tem nesse preparatório, tá? Tem 10 lições, digamos assim, né? Tem um parecido com o que a gente está conversando aqui, como se fosse uma visão geral do curso, da certificação. Aí aqui entra no domínio de fundamentos de gerenciamento de projetos, né? Depois entra aqui na lição chamada Organizando para o Desempenho do Projeto. Aí entra aqui na parte de abordagem, desenvolvimento e ciclo de vida. Depois entra na parte de análise de negócio. Depois iniciando o projeto. Como se isso aqui tudo fosse uma preparação antes do projeto, tá vendo? Aí depois ele entra em metodologias preditivas, metodologias ágeis, que a gente chama de adaptativo. Trabalho e entrega do projeto e a conclusão, tá?
Isso é o material, tá, pessoal? Assim, a gente lá no, no grupo Portfólio, a Carlinha, na época que ela fez, a gente ainda não era ATP, viu, Carla? A gente ainda não usou o material oficial do PMI, tá? Então, hoje, a gente, tudo o material que a gente usa de slides é oficial do PMI. Inclusive, a maioria desses aí é o oficial do PMI. Então, você fica um pouco mais tranquilo para fazer a prova, que você está estudando pelo material que foi eles que criaram, né? E o melhor, eu estou achando interessante, que saiu agora, semana passada, todo o material de slides traduzido para o português. É que, graças a Deus, isso foi feito, né? Eu ajudei no processo de tradução e tudo. E aí, quem for aluno do CAPM vai receber o material, todo o material de estudo, todo já em português, né? E aí fica muito tranquilo para quem não quiser gastar o inglês, né, no exame, tá? Então, isso é uma coisa muito bacana. O PMP também, ele já trouxe todo o material em português, atualizado, e eu estou penando na certificação do ACP, que ainda não tem tradução, e eu tive que traduzir 900 slides para um treinamento que estou fazendo agora recentemente. Dá muito trabalho isso daí. Mas o ACP também pode ser feito em português, tá? Se quiser fazer depois, futuramente, de Agile, né, ele tem a opção de fazer também em português, tá? Então, pessoal, esse é o. Então, assim, a gente usa todo o roteiro de slide do PMI. Então, a gente só vai seguindo. Tem um estudo de caso próprio do PMI, muito legal, que a gente usa para as aulas, para deixar a aula mais interativa, tá? A gente disponibiliza pela Portfólio 4 simulados completos de 150 questões cada, tá? Muito interessante para a gente poder se preparar bem para a prova. E durante a aula eu vou também usando as questõezinhas. A gente faz um grupo do WhatsApp, eu fico todo dia mandando uma questãozinha para a galera, para ir se esquentando, né, cara? E aí a gente vai nessa pegada, tá? E aí, meus queridos, o que a gente tem aí como material, né, para o CAPM, ó, o próprio PMBOK 7ª edição, tá? É interessante estudar esse guia ágil, que é muito legal, tá? Tem esse guia novo do PMI, que é só dos processos, que aqui traz a pegada mais preditiva, tá? E tem esse material aqui muito legal, mas que pena que só está em inglês. É esse um guia de business analysis, né? Que é o business, né? Que é o BA, né? Que eles chamam, que é análise de negócio. Tem aqui um materialzinho novo de análise de negócio para profissionais, mas também está em inglês. E tem o PMI Infinity, né? Que é a ferramenta de IA. Então, pessoal, tudo isso daqui, se vocês forem filiados do PMI, vocês podem ter acesso a esses materiais todos, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, dentro aqui dos exames, tá? A gente tem, ó, uma certificação, vou mostrar aqui todas as certificações, deixa eu ver se está aqui, ó. Uma específica de Business Analysis, né? Ó, essa daqui eu não conheço aqui do Ceará, pelo menos que alguém tenha tirado, tá? O desafio maior dessa certificação é porque ela, se eu não me engano, ela não tem português, tá? Ainda. Ela só tem, ó, só tem 2 línguas, tá, pessoal? Inglês ou chinês, né? Não sei o que é que vocês acham melhor aí para fazer esse exame, né? O chinês, com certeza, é bem mais difícil, né? É 200 questões, tá? Então, ele tem uma certificação só de Business Analysis, né? Então, o que é que ele fez? Ele trouxe para o CAPM um pouco desse conteúdo, tá? Que tem um material específico de Business Analysis, né? Que é esse guia, tá? O guia, né? Tem o guia de... Interessante que ele só está mostrando o PMBOK aqui, tá? E aí também, pessoal, depois vocês podem olhar aqui no PMI, ele já criou uma certificação específica para quem quer trabalhar construção, tá? Que é o PMI Construction Professional, CP. Ele criou o do PMO, né, do Américo Pinto, né, para quem trabalha com PMO. E tem essa nova agora, mais recente, que é de inteligência artificial, que é o CP
CPM AI, tá? Só para vocês saberem que tem isso e tudo mais. É as possibilidades, né? Aquela história, Rafael, deixa eu tirar pelo menos o CAPM primeiro, né? Para gente se empolgar aí com as outras. Então, é uma jornada, tá, pessoal? E aí, meus queridos, a gente tem já, né? Vai acontecer uma única vez esse ano, tá? Esse preparatório CAPM do PMI com a gente do Grupo Portfólio. O valor do investimento é R$ 1.099, mas quem está participando dessa Masterclass vai ter 15% de desconto, tá? Que a gente é ATP Premium, né? A gente tem o nível máximo de ATP no PMI, tá? A ideia é vocês vão usar o material oficial, questões e simulados para o exame, vocês vão ter 4 simulados e vão ter um ótimo network aí da equipe que for, do pessoal que vai participar, tá? Vai acontecer 29, 31, 5 e 7, né? Que a gente vai ter 16 horas efetivas, que equivale a 20 horas aula. E vocês vão fazer depois só um exame, que equivale a 3 horas, para ganhar o certificado de 23 horas, tá? Vai acontecer nessa data, 29 e 31. 29, se eu não me engano, é uma terça-feira. 31 e 5 vai ser das 18h30 às 22h30, 4 horas, tá? A gente faz intervalozinho de 20 minutos. Vai ser muito prático, vai ter muita troca, então a aula passa voando, tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender direitinho aí o CAPM? Muito legal, pessoal, muito legal mesmo. Até porque eu sou professor e trabalho na portfólio, não. Mas se eu hoje estivesse começando a minha jornada de gerenciamento de projetos, um pouco na linha da Carla também, sabe, Carla? Eu tô tão confiante para fazer o PMP, o CAPM ele já está te dando ali o trampolim, certo? E o PMI está reconhecendo muito. Como eu falei para vocês, só as três são as principais, CAPM, PMP e ACP. Muito legal, bacana. A gente está tendo uma disciplina optativa do MBA, que a gente tem aqui no Faras Brito, que é Processos, Projetos e Abordagens Ágeis, que eu sou coordenador pedagógico, tenho esse privilégio. FBUni, junto com FBUni, que é a faculdade aqui do Ceará, né? O pessoal aqui não conhece, junto com o Grupo Portfólio, tá? O João está comentando aí, o filiado baixa gratuitamente. Todos esses materiais ali, inclusive o PMI Infinity, que é o GPT aí de projetos aí do PMI. E aí, pessoal, a ideia desse curso ele é feito como uma disciplina optativa, ou seja, os alunos do MBA, muitos deles vão fazer, e quem quiser fazer do Brasil todo, né, vai ser online ao vivo, pelo Zoom, do mesmo jeito que a gente está conversando aqui. Eu consigo botar vocês em sala para fazer atividade prática. Então vai ser muito legal, tá, pessoal? Então, gostaria muito de contar com vocês aí, né, Carla? Se você puder fazer também, né, vai ser muito bacana. A Tâmara já disse que está inscrita, né, Tâmara? Muito, muito ótimo isso, muito Sim, bom sim, saber. porque eu já conheço tanto você, Isso. a portfólio, aí, não tem nem o que perder tempo, não. Bora logo. Passei Vamos muito logo, tempo, bora agora, né? bora. Vai ser case de sucesso aí da gente, viu? Se tirar essa certificação. O João também acho que está se interessando, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa Masterclass. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Foi só o stand. É isso mesmo, o stand, ó. Se você for afiliado do PMI, você vai ter, na compra da edição impressa, é muito caro na Amazon. Eu não sei quanto é que está comprando direto como filiado, tá? Eu acho que deve ter um desconto aí. Mas assim, hoje do jeito que tá, não sei se você gosta mais de coisa impressa. Eu fico lendo os dois, impresso e físico. Gosto muito de físico e digital. Mas digital tá gratuito. Baixa o PMBOK lá, show de bola. Mais algum comentário, pessoal? Coloque no chat aí quem vai fazer o preparatório, quem está interessado aí, só para eu ter ideia aí
quantas carinhas novas bacanas vão aparecer lá no junto com a turma do MBA, né? Gedalva, que maravilha, Gedalva, maravilha. A Carlinha também, né? Bernardo, show, viu, Bernardo? Legal. Camila Lima também, da Portfólio. Excelente, viu? Muito bacana. E a Tâmara também já disse que vai fazer, né? Então, já tem gente conhecida daqui, né? Dani, eu até mostrei, ó, a prova hoje, o exame, tá? Do CAPM, quem é afiliado, tá por mil e pouquinho, tá? Tá até aqui, ó. Assim que a gente abre o CAPM, né? CAPM, ele tá, se eu não me engano, tá atualizando aqui. Eu me lembro que quem não é afiliado é 1.300 e pouco. Acho que é 1.000 e pouquinho, né? Chega nem a ser próximo de 1.100. Tá muito interessante, tá? O PMP, se eu não me engano, é 1.800. Tá atualizando aqui, esqueci. Tá aqui, ó. 1.008, ó. Quase R$ 1.000 arredondado, ó. 1.008. PMP, por exemplo, ó, deixa eu só ver aqui o PMP. Em 1.344, né? O PMI já trouxe todos os valores para comprar tudo em real. Antigamente tinha que ficar convertendo. O PMP, acho que ele já está, acho que uns 1.800 para quem é afiliado. Ele pede entre 3 a 5 anos de experiência. E aí já é um pouquinho mais caro, tá? Opa, Stênio, pode falar, meu amigo. Rafael, me diz uma coisa sobre o ciclo de 1.800. vida, sobre o ciclo de vida dessas certificações. Ela expira porque assim, eu vejo que as da Microsoft, o ciclo de vida obedece aos produtos lançados e expiram muito rápido, tipo 2, 3, 4 anos você tem que renovar. Se a Microsoft der a loucura de lançar uma versão nova do SQL ou de qualquer produto, aí você tem que acompanhar. Aí Uhum. como é para a área de gestão, acredito que demora mais, né? Mas me fala um pouquinho se expira, se sim ou não, e como é que é uma média de tempo. A Ô, PMP, por exemplo. Stênio, perfeito sua pergunta, viu? Eu esqueci de falar disso, tá? Inclusive, até no material aqui do Eco, ele fala, ele chama a cada 3 anos, tá? Stênio. A cada 3 anos a gente tem que fazer a renovação, tá? Cadê? Ah, pessoal, tem perguntinha também de ligar as colunas, tá, pessoal? Além de ser A, B, C, D, tem perguntinhas aí de a gente. É bom que a gente lembra da nossa infância, né? Que a gente liga as colunas, tá? Deve ter umas 2, 3 questões mais ou menos disso, tá? Cadê aqui? Deixa eu ver onde é que tá. Ele fala do. Repetindo o exame, vai estar aqui, ó. Programa de requisito de certificação continuada, tá? Ele fala, ó, todos que obtiveram a certificação do PMI devem manter ativamente sua certificação por meio desse programa, que ele chama de CCR, tá? Que é o programa de requisito de certificação continuada. E a sua renovação é a cada 3 anos, tá? Nesse caso, eu não sei, deixa eu até verificar aqui, quantos PDUs, ele chama de PDUs, tá, Estênio? O que é o PDU? Ele equivale a, um PDU equivale a 1 hora. Então, se tu fizer curso, for para um congresso, for fazer outra certificação, né? Tudo isso conta como horas, que 1 hora, um PDU. Deu para entender? Uhum. Aí tem dentro do site do PMI, quando você vira afiliado, né, se log e tudo, você vai lá e cadastra. Ó, fiz o treinamento de preparatório ACP, né, que é do ágil. Né? Vamos supor que tu tirou o CAPM e fez um curso com a gente, qualquer curso com a gente, tá? Qualquer curso na área de projetos, tá certo? Aí você vai lá e bota lá, grupo portfólio, dia tal, tantas horas. Né? Que ele diz lá que são os PDUs. Então você diz, foi o curso 16 horas. É para o curso com o Fabio, tá, Sten? Fez o curso com o Fabio, aí 16 horas. Vai lá e bota 16. Então ele já vai diminuindo essa quantidade, tá? Eu sei que para o PMP são 60 PDUs em 3 anos, tá?
Eu não sei exatamente quanto é do CAPM. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Quantos pneus CAPM para renovação da certificação? Então, tem que ter, tá? E a renovação não é o mesmo valor de pagar e só 15 PDUs, ó. 15 horas a cada 3 anos. Eu pesquisei aqui, tá? Só com os eventos do PMP Ceará dá pra gente fazer. Já dá, é só com os eventos, workshops. No É, caso aqui já do dá. PMP, ó, o PMP é 60 PDUs, tá? O CAPM É, 15, o ACP, se eu não me engano, que é do Agile, ele é 30 PDUs. É. e me tira uma dúvida, Rafael, só para finalizar. No seu Tá. caso, que você é um profissional que tem muito tempo focado nessa parte de gestão e tem muitas certificações na área de PMI, por exemplo, aí você vai ter que renovar a metade, as primeiras, as últimas, como é que funciona essa logística assim de para quem no caso às vezes tem muita certificação, né? Tendo boa pergunta, viu? Hoje eu tenho muitas certificações, certo? Sendo que hoje eu optei por renovar só as do PMI, né? Então eu renovo PMP, ACP, e renovo duas do Disciplina Agile, que é uma trilha de agilidade do PMI. Eu renovo 4, tá? Então eu renovo. E aí o valor da renovação é bem mais em conta, tá? É tipo, a cada 3 anos você paga R$ 200, R$ 300. Ah, mas não Mas precisa fazer a prova, né? De novo. Não precisa fazer a prova de novo. Na hora que Só no renova, PP. quando a gente renova, para renovar, a gente tem que colocar os PDUs, entendeu, Estênio? Botar lá os 15 PDUs do CAPM e pagar a renovação. A renovação, deixa eu ver aqui, quanto é a renovação? Quanto é a renovação? O valor de renovação do CAPM, do PMI. Estou pesquisando aqui com o Google agora, tem o Gemini, né? Tá aqui, ó, US$ 60 para quem é membro do PMI, quem é afiliado. Você pode, por exemplo, Rafael, eu não vou fazer afiliação, eu vou fazer afiliação para fazer o exame, para ficar mais barato. Próximo ano eu não vou pagar a afiliação. Quando eu for renovar, seria interessante se filiar de novo, tá? É eu 60, sei. US$ 60 para quem é membro do PMI e quem não é, US$ 150. Aí já pega, entendeu? A cada 3 anos, entendeu, Sten? Eu sei. E no caso assim, Rafael, por exemplo, se a pessoa não quer renovar todas, o ideal é ela renovar as mais avançadas, né? Porque assim, é complicado renovar certificações introdutórias, né? Aí eu sei que também a PMI tem esse ciclo de pedir que renove todas, porque eles têm que manter a estrutura deles, enfim, de custo, de Aham. certificação, de treinamento e tudo. Mas, assim, na dúvida, se o profissional financeiramente não tem como renovar tudo, ele pode renovar só a última mais avançada, se ele quiser. Pode renovar qualquer um, tá? Se Porque, desistir. Porque, porque por exemplo, no caso, tu tirar o PMP, né? Vamos pegar esse exemplo, né, Sten? A Carla também, né? Fez o CAPM, fez o PMP. E aí não quer renovar o CAPM, não quer pagar, não precisa, aí fica só com o PMP, entendeu? Porque a diferença é, das renovadas, a gente fica podendo usar a badge. A badge, né? A badgezinha da certificação, que é aquele botãozinho que parece dos escuteiros, né? A gente só pode usar se tiver ativo na certificação. Ou seja, Estevam, deixaria de usar essa badge, entendeu? No caso do, por exemplo, do Safe, né? Quando o Safe é caríssimo, o Safe é quase R$ 1.000 por ano para renovar a certificação de entrada. Agora, quando você começa a ter outras certificações do Safe, que parece que tem mais umas 7, aí você paga tipo, em vez de pagar 8.000 para cada uma, né? Por ano. Eles dizem, se eles botam um valor lá, se eu não me engano, você paga uns 1.600. Aí você renova quantos você tiver, renova tudo, entendeu? Eles fazem meio que um combo.
No PMI, não. O PMI você renova cada uma especialmente no tempo que você fez. E a maioria é a cada 3 anos, né? No meu caso, Disciplina Agile é o único que é anual, certo? A renovação é anual do Disciplina Agile. Mas o PMP, a CP e o CAPM, eles são a cada 3 anos. Beleza? Na tua área é interessante renovar até as de entrada, pelo teu caso de ser um professor, né, um instrutor É. qualificado para a área. Mas às vezes o profissional que trabalha com projeto é mais interessante ele renovar as mais avançadas, né? Por exemplo, por exemplo, não tirei o CAPM, tá? Se eu tivesse tirado o CAPM, eu como PMP, né, já, né, eu deixaria só o PMP, nem pagaria isso não, entendeu? Mas como a ideia é subir os degraus, né, da jornada, vale a pena manter pelo menos os 3 primeiros anos. Se tirar PMP, aí pode decidir, entendeu, Stênio? Tranquilo. Beleza? Beleza. Maravilha? Mas, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Mais alguma pergunta? Tá tranquilo? A Camila tá falando aqui que o Safe é bem complexo. É mesmo, viu, Camila? Eu tirei e não consegui mais renovar. Eu desisti de renovar. Muito caro. Mas valeu a pena o conhecimento. Mas é bem complexo mesmo. Meus queridos, então, obrigado, tá? Espero revê-los, né? Brevemente aí na nossa disciplina optativa do CAPM, né? Do preparatório, para que vocês possam, né, galgar esse novo degrau aí de conhecimento, né? De experiência. Uma coisa que eu queria falar para vocês, tá? Estendo, né? Para todos vocês. Eu nunca vi ninguém arrependido de ter tirado a certificação do PMI, certo? Quem tirou CAPM, PMP, eu nunca vi dizer que não valeu a pena. E todo mundo que eu conheço melhorou profissionalmente dentro da área. Conseguiu crescer, conseguiu outras oportunidades. Por exemplo, lá na Portfólio, se você é PMP, você já chega lá, né, com uma moral, Na banca, né? não é? Você já chega até, dizem que pode melhorar financeiramente em até 30%. Mas isso não é uma regra, tá? Mas melhora, tá? E eu, sim, sou suspeito para falar. Minha vida mudou totalmente depois que eu engrenei nesse mundo aí de projetos, dessas certificações. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado, viu, pelo tempo de vocês. Tudo de bom para vocês. Se precisar de alguma coisa, contem com a gente da Portfólio, tá? Obrigada, Rafael. Boa noite, Tchau, Obrigado. pessoal. tchau, Obrigado. gente. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Estênio. Tchau, tchau. Foi um prazer. Prazer, meu amigo. Priscila, deu tudo certo, né? O pessoal tá saindo aqui. Oi, deu sim, Belanda, foi ótimo. Maravilha, viu? Vou encerrar E aí aqui a depois